Boa tarde, amigos e amigas espíritas, amigos e amigas não espíritas. Boa tarde a todos que gostam de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, aqui neste momento proporcionado pelo Divulgação Selec. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para fazermos uma avaliação, um estudo, uma reflexão, um diálogo sobre os ensinamentos de Jesus. Tudo o que Jesus nos possibilitou. E como sempre, fazemos uma análise do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é bem sugestivo, bem interessante, exatamente o que estamos fazendo. É o capítulo 45, intitulado Conversar. A arte de conversar, a capacidade de utilizar as palavras, de bem utilizar as palavras. E neste capítulo, Emmanuel começa fazendo uma citação de Efésios, escrito por Paulo, do capítulo 4, versículo 29 de Efésios, onde Paulo diz: Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. É um ensinamento de Paulo, que praticamente resume todo o trabalho de análise de Emmanuel. Dentro desta linha de reflexão, Emmanuel segue fazendo uma análise sobre os momentos importantes do desenvolvimento humano, os momentos significativos do nosso desenvolvimento individual a partir da palavra, a partir da expressão vocal, da palavra que emitimos. Das palavras que emitimos, às vezes, sem usar o som da voz, mas com o olhar, com os gestos. Tudo isto é comunicação. Tudo isto é palavra. Tudo isto é conversação. A postura, a maneira como argumentamos, o tom que utilizamos na voz para questionar, para explicar, para falar, tudo isto faz parte de um processo de conversação, ou seja, de comunicação. E a comunicação, a conversa, ela vai além daquela que é externada. Ela começa por aquela conversa que é interiorizada. A nossa conversação íntima, quando conversamos conosco mesmo. Por isto que o Mestre Jesus tanto orientava e tanto pedia para que entrássemos em conexão com Deus, com o próximo, conosco mesmo,
você em paz com você mesmo. Quando você conquista a paz de espírito, você reflete nas suas palavras, nas suas atitudes, essa paz de espírito. Quando você não consegue se entender com você mesmo, por mais que você tente fingir, por mais que você tente disfarçar, por mais que você tente criar jeitos, fórmulas, maneiras, você vai deixar sempre transparecer a dualidade que existe dentro de você. Quando estamos em conflito conosco mesmo, passamos isto adiante. Quando estamos em conflito conosco, não conseguimos passar paz, tranquilidade, equilíbrio, porque não estamos conseguindo isto dentro de nós mesmos. Estamos de um jeito e falamos que estamos de outro. Pensamos uma coisa e pronunciamos outra. Queremos uma e buscamos outras. E de repente chega um dado momento que não sabemos mais quem somos. Se aquele que fala, se aquele que existe lá dentro. E às vezes até acusa que não é aquilo que está sendo externado. Mas quando você consegue a harmonia interior, quando você começa a conviver com você mesmo, conhecendo suas falhas, conhecendo suas virtudes, conhecendo seus limites, conhecendo sua capacidade de ultrapassar esses limites e superar barreiras e dificuldades. Quando você sabe qual o caminho que naquele momento é o ideal para o momento que você vive com você mesmo, a sua comunicação, o que você vai expressar, vai dizer isto tudo. Vai mostrar o quanto você é uma pessoa equilibrada e o quanto você sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo e como está fazendo. Você vai revelar que conhece a si mesmo. Mas quando é o inverso, você também revela que desconhece a si mesmo. Então, conversar é muito importante. É um capítulo que Emmanuel colocou no livro Caminho, Verdade e Vida, exatamente por saber ele a dimensão do diálogo, da conversa, da comunicação entre os seres humanos. A interatividade que o diálogo inteligente, que o diálogo equilibrado pode alcançar. E no transcorrer do texto, lembrando para você que está interessado, o texto é o de número 45, é o capítulo 45 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é Conversar. E no transcorrer do texto ele lembra a importância que teve Jesus. Você já parou para pensar
que Jesus, o divisor de tempos da história da humanidade, antes e depois do Cristo, a maior personalidade do bem que nesta terra já pisou, o espírito mais elevado, puro, que aqui esteve. Jesus não escreveu uma só palavra. Em pergaminho, em papel, não. Jesus usou do diálogo, da conversa, da conversação. O apóstolo João, este sim, prestando muita atenção à conversa e aos ensinamentos de Jesus, reproduziu para o papel. Aí vou ler de novo o que disse Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E Jesus era tão claro, tão objetivo, que João, o caçula dos apóstolos, captava também com uma facilidade incrível e costumava reproduzir, escrever ao pé da letra tudo o que Jesus dizia. Aquelas frases mais marcantes, aqueles ensinamentos que marcaram o Novo Testamento. O Evangelho que acompanhamos até hoje, que revela os ensinamentos de Jesus. Veja como tem força a palavra. Jesus falava, e a palavra dele já ultrapassou milênios. Estamos em 2022, analisando, estudando, dialogando sobre a palavra de Jesus. A conversação de Jesus. E Jesus fazia isto de uma forma segura, equilibrada, utilizava recursos para isto, comparativos, era necessário devido ao nível cultural do povo daquela época que o acompanhava, usava parábolas, que são exatamente histórias comparativas para aquilo que ele queria dizer, que ele queria ensinar, e em alguns momentos era bem objetivo quando ele sentia que determinados ensinamentos precisava da máxima objetividade possível para que todos entendessem o que ele queria dizer. E Jesus é claro nas suas palavras. Tão claro que ele dava graças para aqueles que ouviam. Ou seja, os ensinamentos proferidos por Jesus eram bênçãos, eram chuvas de fluidos positivos para aqueles que ouviam, aqueles que tinham ouvidos para ouvir, como João, evangelista, como muitos dos outros apóstolos, como muitos naquela multidão. Ouviam, guardavam,
Depois paravam, pensavam, analisavam e aos poucos iam se aprofundando nos ensinamentos de Jesus, criando, alcançando novos conhecimentos, repassando para outros estes novos conhecimentos com base nos ensinamentos de Jesus, estes outros captando, entendendo o que disse Jesus, se adaptando à forma como aquele outro passou para ele, também buscava entender, compreender e repassar isto para outras pessoas. E assim a comunicação vai se processando. Aquele que emite a mensagem para um outro, o outro recebe. Se o outro faz todo o processamento de interiorização da mensagem, ou seja, participa ativamente do diálogo, esse outro vai repassar da mesma forma para outros. Então, cada vez um receptor se torna um emissor e vai se propagando a informação. Mas quando você não está bem com você mesmo, quando você está em conflito com você mesmo, você vai escutar a mensagem de uma forma, é a forma verdadeira, mas aí você pode deturpar, você pode achar que não é bem daquele jeito, que um pedaço está certo, o outro não. Você pode começar a transformar aquela mensagem e repassar de uma maneira parcial, incluindo seus valores naquela mensagem. Aquilo que você acredita, misturando com o que você acredita da mensagem com o que você acha também que deve ser. Você está criando uma nova mensagem, fazendo interpretação e repassando. E isso vai gerar conversações. Mas você sabe que o que você recebeu como informação não é exatamente o que você está repassando. Isso vai provocar um tipo de sentimento interior. Aquele sentimento que vai te dizer: alguma coisa não está certo. Por que eu agi assim? E o mais interessante, depois que você fala, que você cria, você próprio é o primeiro seguidor daquilo que você está dizendo. Porque muitos que vão acreditar na forma como você está passando, terão em você uma referência. Aí mais adiante, você não está se entendendo consigo mesmo, já está dizendo coisas e tomando atitudes diferentes das coisas que você diz, já está falando de posicionamentos, de conceitos, de teorias, e na prática não consegue ser daquele jeito, já não consegue entender a si mesmo, e começa o grande conflito interior. Mas tudo partindo de você, de cada um de nós. Pois eu que estou falando neste momento,
Sou um dos primeiros a participar deste processo. Que neste momento estou fazendo exatamente comunicação, conversação. Estou passando uma mensagem. E quando isto acontece, aquele que passa a mensagem tem que ter todo o cuidado do que vai dizer, como vai dizer e por que vai dizer. Precisa acreditar seriamente naquilo que está dizendo. Precisa conhecer seriamente aquilo que está dizendo, para que suas atitudes e seus procedimentos mais adiante se encaixem perfeitamente, se harmonizem com tudo aquilo que ele falou antes. Voltando ao exemplo de Jesus. Quando Jesus inicia os seus sermões, os seus ensinamentos, o seu trabalho de 3 anos junto às multidões, aqui no plano terra, Jesus inicia com o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças. Preste atenção nas bem-aventuranças. Você que está ouvindo, pense na vida de Jesus, nos acontecimentos que marcaram a vida de Jesus até a crucificação, depois da crucificação, os 40 dias que ele passa no plano terra, e até os dias de hoje, o Espírito sublime, superior, puro de Jesus, que nunca nos abandonou. Preste bem atenção na história, nas passagens, nos casos, e leia as bem-aventuranças que ele falou antes. Tudo que Jesus diz nas bem-aventuranças, as leis divinas, Jesus colocou em prática. Até quando ele resumiu os 10 mandamentos, que ele não foi contra a lei de Moisés, como alguns às vezes dizem. Não. Jesus simplificou os 10 mandamentos, tornando-os em 2. Porque com aqueles 2, você só colocaria os 2 em prática se tivesse que cumprir todos os outros. Pois você falhando em qualquer um dos outros, você não conseguiria alcançar as leis divinas, que é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para isto, você não pode matar, você não pode mentir, você não pode ferir, você não pode ter inveja, você tem que respeitar o direito do outro, você tem que colocar as suas virtudes em primeiro plano para poder amar ao próximo. E para poder amar ao próximo, você tem que amar aquele que te criou e criou o próximo. Ou seja, se vê exatamente como uma criatura de Deus, criaturas de Deus que se amam e amam ao Criador. E assim Jesus procede, seguindo exatamente esta linha de pensamento. E as bem-aventuranças, todos os momentos, Jesus com Madalena, com Zaqueu, Jesus com Dimas no momento da crucificação, Jesus com o soldado que pediu ajuda,
Jesus, quando olha para os soldados romanos e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E tantos momentos marcantes da história de Jesus que estão dentro das bem-aventuranças. O que ele ensinou antes, ele praticou durante a passagem dele aqui na terra. E foi isto que ele pediu a cada um de nós: coerência. Ou seja, alcançar a paz interior, o equilíbrio interior, falar exatamente com segurança e praticar. Jesus é a nossa grande referência sobre esta questão do diálogo, da conversa, da comunicação. Então, você estando bem interiormente, você vai produzir um diálogo também equilibrado. Você vai repassar a verdade de uma forma equilibrada. A grande conversação, o grande ato de conversar, começa da gente com a gente mesmo, de cada um consigo mesmo. É o conhecer a ti mesmo, se conhecendo, a comunicação interior, a conversa, o conversar interiormente. É o grande passo. Aí vamos conseguir externar nossos pensamentos, sentimentos de uma forma equilibrada, sem conflitos conosco mesmo. Aí vamos conseguir amar ao próximo como a nós mesmos, porque verdadeiramente nos amamos. Já pararam para pensar nisto? A gente fala tanto no conflito que o mundo vive, que o mundo atravessa, mas o problema é que as pessoas formando a coletividade, cada uma individualmente, está em conflito consigo mesmo. Não consegue se encontrar, não encontra a si mesmo. Duvida até do que pensa. Porque não sabe exatamente porque está pensando aquilo. Duvida de si mesmo. Duvida de Deus, duvida de Jesus. São dúvidas e dúvidas e dúvidas. Como pode o duvidoso acreditar em alguma coisa? E sem acreditar, como ele pode erguer e construir? Vai chegar um momento que o conflito interior vai ser externado, outros vão reagir que também estão em conflito interior consigo mesmo, e aí vem os duelos, os combates, as guerras, os diversos tipos de confrontos que a humanidade vive, que as pessoas vivem todos os dias. Por isto que a espiritualidade sempre diz: a paz interior, o estar bem consigo mesmo, amar a si mesmo de uma forma equilibrada, é o caminho para amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
porque aí você vai estar desenvolvendo um processo de comunicação inteligente com você mesmo. E será bem mais fácil você externar isto aí. É todo um procedimento que começa com você mesmo. Por isso a ideia que muitas vezes as pessoas têm, não quero estar em contato com as pessoas porque não consigo me entender, porque não consigo conviver socialmente e vou me isolar. Lê do engano. Você sempre vai estar com você mesmo. E se naqueles momentos que você está sozinho, você ainda não consegue se entender com você mesmo, aí é que o problema vai ser grande, porque você vai pensar que é 2 e às vezes até 3. Porque tem aqueles amigos, os amigos invisíveis que vão estar do teu lado, que você não está vendo. Não está vendo porque você não acredita, não está sentindo porque você não acredita, não está percebendo porque você não acredita. Você criou um campo de ideias, de vibrações, que impede essa sensibilidade. Você pensa estar sozinho, mas não está. E as ideias vêm e as ideias vão, e você não sabe como é que aquilo está se processando, por que é que está pensando aquilo. Você diz para você mesmo que não quer pensar naquilo, mas o pensamento vem. Você não sabe como conter. Você tenta inventar uma coisa ou outra para distrair, mas o pensamento está sempre voltando. E você enfrentando o tempo todo a você mesmo e a outros em sua volta. Mas você olha para os cantos e acredita estar sozinho. Não tem ninguém ali. Está só você. E como está acontecendo aquilo tudo? Novo conflito. Difícil de resolver, não é? Mas, a partir do momento que você se reserva, que você sabe que não está sozinho, em sua volta existem próximos desencarnados, que vivem tal qual você, que também tem problemas, tal qual você, que também tem dificuldades, tal qual você. Uns mais avançados, podendo te ajudar. Outros mais atrapalhados, querendo também te prejudicar. Mas que podem estar ali. Independente disso, você, antes do entendimento com eles, você quer se entender consigo mesmo. Você começa a dar um mergulho dentro de você. E aos poucos você vai conhecendo e reconhecendo pontos em que você falhou, que não dá mais para consertar, mas que pode fazer diferente e não mais repetir. Pontos em que você acertou e que não reforçou, não seguiu por aquele caminho. E que agora você, vendo que foi bom, pode retomar esse caminho. E gradativamente você vai aos poucos se entendendo consigo mesmo.
Isto não é uma noite, isto não é um dia. Isto é um processo gradativo. Para uns pode durar pouco tempo, para outros pode durar muito tempo, mas é gradativo. E aí você vai descobrindo aquela pessoa antiga dentro de você que você precisa renovar. E você começa a conversar com você mesmo. Pensar equilibrado. Tomar atitudes equilibradas. Caminhar equilibrado. Esta conversação equilibrada que você está tendo com você mesmo já faz parte da conversação com os que estão em sua volta, que estão vendo sua transformação para melhor. E quando você externar seus sentimentos e seus pensamentos, sairão também de forma equilibrada, coerente, sensatas. Sairão em forma de luz, como disse Paulo. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E aí você vai estar contribuindo com a evolução do outro. O conversar se torna importante. A comunicação que você vai expressar será uma comunicação sadia. E no final desse capítulo 45, Emmanuel fecha com a seguinte frase, que resume tudo o que ele falou durante o capítulo e resume também este nosso diálogo de hoje. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Diz tudo, né? Conversar é possibilidade sublime, e é. A comunicação, ela é fundamental. Comunicação é tudo. Não conseguimos viver sem que não estejamos o tempo todo em comunicação. Seja conosco mesmo, comunicação interior, seja externando os nossos sentimentos e emoções. Não conseguimos fugir da comunicação. Transformar essa comunicação em algo sadio, esta é a nossa responsabilidade, este é o nosso dever. Esta é a nossa missão, evoluir para que esta comunicação que a gente expressa evolua também. Conversar é possibilidade sublime. Diálogo, entendimento. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, é assim que Emmanuel se refere, concessão do Altíssimo. Todos dialogam. Até o surdo-mudo, aquele que não fala, por uma questão orgânica, por um problema no organismo, mas ele se comunica. Ele pensa. Ele reflete o pensamento dele. Ele também tem os conflitos interiores.
ele também precisa superar os conflitos interiores e externar o que há de melhor nele. Ele gesticula, ele se posiciona, ele sorri, ele chora, ele tem expressão facial, ele se comunica de alguma forma. E mesmo que isso tudo venha a faltar, ele tem o olhar, que também expressa um tipo de comunicação. Sempre terá uma forma de se comunicar. É uma concessão do Altíssimo, o dom da conversação, o dom de dialogar. Essa concessão do Altíssimo, não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Exatamente as tuas palavras, a tua forma de ser, tudo isto que eu falei que você vai expressar, todo este conjunto que você vai externar, vai revelar exatamente o estágio em que você se encontra. O estágio de evolução, o grau de evolução em que você se encontra. Te dando a possibilidade de, fazendo uma análise sobre você mesmo, voltando àquela análise interior, cada dia você veja, ao final do dia, onde evoluiu, onde estacionou, onde está atrasado, e no dia seguinte buscar exatamente melhorar. Naquilo que fez certo, melhorar mais ainda. Naquilo que você viu, que estacionou, movimentar para melhor. E naquilo que você falhou, nos erros que você reconhece que realmente cometeu, não vai dar para você voltar ao começo do dia e fazer tudo diferente. Isso não é possível. Já foi feito. Mas no dia seguinte, o dia que vem pela frente, vai te dar a oportunidade de fazer tudo melhor. Tudo diferente para melhor. De não errar mais, de não tropeçar mais nas mesmas pedras, de não cair nas mesmas falhas. E assim, dia a dia, todo dia um aprendizado novo. Você aprendendo com você mesmo. Você conversando com você mesmo. Você externando o que você é para os que estão em sua volta, dialogando, convivendo, fazendo, praticando o bem, exemplificando, externando sempre isso que há de bom, para que outros também tenham em você essa referência e comecem também a entrar neste mesmo processo. E assim, passo a passo, como se processa a comunicação e formando aquela corrente positiva, corrente do bem, que transforma a humanidade. Mas a transformação começa dentro de cada um. O grande diálogo é de você com você mesmo, é de mim comigo mesmo, é de cada um consigo mesmo. Este é o grande diálogo. Tá ok? Obtendo esse diálogo, nós vamos conseguir conversar, externar, entrar num processo de conversação sempre inteligente, sempre interativo, sempre evoluindo, caminhando sempre em evolução. Então, sobre este capítulo 45, conversar, era esta a conversa que eu queria ter com vocês. Comecei a conversa.
Agora, iniciou-se um processo de comunicação interior. Se você achou interessante, comece a conversar com você mesmo sobre isso que eu disse. Comece a descobrir aspectos novos desta conversa. Comece a lembrar de coisas que até eu mesmo não falei, mas que você está lembrando. Enriqueça o conteúdo. Faça uma análise sobre a sua forma de viver. Entre no entendimento, numa interatividade com você mesmo. E amanhã, quando você conversar com alguém sobre esta conversa de hoje, você não vai distorcer, você não vai colocar nada de negativo. Você vai acrescentar, você vai enriquecer, você vai repassar melhor ainda para o outro. Você vai estimular o outro a entrar nesse mesmo processo. E aí vamos estar fazendo a grande corrente do bem através da conversação, através do conversar inteligente. Tá certo? Agradeço a todos pela atenção. Um bom domingo, muita paz. Ainda temos a noite deste domingo, uma noite tranquila, de paz, de serenidade, de reflexão, de muita conversa interior e de excelentes conversas exteriores, produtivas, sempre evoluindo. Um abraço fluídico, fraterno para cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus.